microfones nos altos da avenida. Cancian, quando é importante, é Cancian. Vem fazer suas compras, vem economizar. Chapecó, Semana Total Chapecó. Os melhores descontos e promoções que são de arrasar. Semana Total Chapecó, Semana Total Chapecó. De 6 a 9 de agosto tem a Semana Total Chapecó. É o comércio associado à CDL com ofertas incríveis. De quarta a sábado tem Semana Total Chapecó. Vem pra cá! 100.1 Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. Hoje, 9 de agosto de 2025, estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas da manhã pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiados à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O tema que vamos abordar hoje é paternidade na visão espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando sua pergunta, dúvida ou a sua colaboração. Você pode fazer através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212 e do telefone fixo 2049 1200. Acompanhe também o programa através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos também no Deezer e Spotify, onde você pode nos ouvir. Conheça, curta e compartilhe o nosso conteúdo. A sua interação possibilita que o alcance aumente e que, quem sabe, essa mensagem possa encontrar ressonância em outros corações. Nas redes sociais você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio dos próximos programas. Hoje, na nossa equipe de trabalho, contamos com o nosso amigo Domingos, da Associação Espírita Nosso Lar. Bom dia, Domingos. Bom dia, Michel. Bom dia, Rafael. E bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia à equipe técnica também da rádio. E bom dia, Rafael, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Michel. Bom dia, Domingos. Bom dia, Almir, que nos acompanha. E a todos que tenhamos um ótimo sábado. Eu sou Michel, também do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E antes então de iniciarmos o nosso programa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas e também nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvir o seu recado. Palmar Impermeabilizações e Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49332238189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. A paternidade, segundo o ensino da doutrina espírita, é uma oportunidade sagrada de crescimento espiritual, onde o pai é chamado a exercer o amor, a responsabilidade e o exemplo como instrumentos de evolução. Mais do que um vínculo biológico, trata-se de uma missão que envolve o cuidado com o desenvolvimento moral dos filhos. Para nós iniciarmos nossa conversa, Domingos, qual seria o papel espiritual do pai na formação moral dos filhos?
Precisamos lembrar que somos os primeiros educadores, né? E acompanhamos a criança em toda a sua fase de desenvolvimento, desde que nasce até ele, como diz o ditado, empenar e procurar, né, a sua vida própria, constituir sua família. Então é através dos ensinamentos paternos ao longo dessa caminhada que vai se edificando nessa criança os valores morais, né? A fraternidade, a solidariedade, o perdão, a compreensão de que somos todos irmãos e somos todos imperfeitos. Quantas vezes nós, que temos crianças e frequentava a escola e tinha uma briga com o amiguinho, ficava chateado e tu perguntava o que aconteceu. E aí eles respondiam, amanhã ele vai ver só. Nós já íamos trabalhando essa criança para que ela esquecesse aquela agressão, para que perdoasse o que tivesse acontecido de errado. Nas campanhas, né, que se faz de agasalho, de alimentação, nós levamos os nossos filhos, convidamos a retirar do guarda-roupa o que ele não está precisando mais para ajudar. Estamos ensinando aí a solidariedade, a fraternidade. Então, e é bom nós lembrarmos que nesse período da infância, né, porque a gente pode dividir em 3 etapas, né, do 0 aos 7, dos 7 aos 14, 15, até a fase adulta. Nesse período entre 0 e 7, a criança ela é muito mais maleável, né? Então os bons exemplos que nós levamos para ela vai absorvendo com muito mais facilidade, como se fosse uma esponja, né? Ela vai absorvendo e vai trazendo aqueles exemplos para a sua vida. A partir da adolescência, que já é uma fase mais atribulada, em que ela começa a despertar as suas tendências, né? A presença paterna é essencial, né? Para que se trate com carinho, né? Se conviva com harmonia, mas com firmeza. Porque nós vamos ser confrontados nessa fase da adolescência, ela é muito complicada, porque as crianças elas começam a se desligar mais da espiritualidade e se vinculam mais à materialidade. Então a presença é essencial e o papel é essencial, para que ela enxergue no pai a referência de bons hábitos, de moralidade, de ética, né? E principalmente através dos exemplos, porque a gente sabe que a palavra, né, ela edifica, mas o exemplo ele arrasta, porque eu não posso falar uma coisa para ela, né, pedir para que ela faça determinada coisa e eu ter um comportamento completamente diferente. Então é fundamental a presença paterna e os pais sempre vão ser super-heróis para os filhos, né? Por vezes a gente vê alguns questionamentos, né? A partir de uma determinada idade, eles começam a ter outro entendimento do mundo. Então aquela figura de super-herói, não. Essa figura, se ela for edificada na moralidade, na ética, nos bons costumes, né? No trabalho, né? Ensinando ao filho que não existe mérito, sem trabalho não cai nada no nosso colo gratuitamente, né? A gente tem que se esforçar, estudar, né? Então todos esses procedimentos a gente vai ajudando aquela criatura que veio sob nossa responsabilidade a progredir. E também é interessante a gente lembrar que é uma via de mão dupla, né? Nós somos os responsáveis por ajudar aquela criatura a se transformar num ser melhor. E eles também nos transformam em pessoas melhores, mais pacientes, né? Por muitas vezes nós somos exigidos ao máximo na paciência e é uma necessidade tanto deles como nossa, né? Em amor, em carinho, em afeição, né? Em altruísmo. Os pais eles passam a pensar no bem-estar dos filhos, muitas vezes abrindo mão de coisas que eles gostariam de fazer em função dos filhos. Então é uma via de mão dupla, né? Mas essencialmente dos pais é essa educação, né? Porque é dali que vai sair o ser que vai formar a sociedade. Nós não podemos esperar, né, que a escola eduque. A escola informa, traz cultura, traz conhecimento, mas a educação ela vem de dentro do lar e ela está diretamente ligada à figura paterna e materna, mas como a gente está falando da paternidade, né, da figura paterna. Então ela é essencial e a missão nossa é essa, né? Porque Deus não impõe aquela criatura no nosso meio. Nós concordamos no plano espiritual em receber aquele espírito e ajudá-lo.
E eu acho que é fundamental isso que o Domingos fala, e para a gente entender dentro da doutrina espírita, né, que esse período, digamos assim, que a gente comenta, né, da reencarnação do espírito, principalmente esse período do esquecimento, né, das vidas anteriores, que o espírito vem ali, né, como se fosse uma página em branco naquela situação, né, entendendo que o espírito já teve vivências, né. Tem uma frase que se fala muito no espiritismo, né? Nossos filhos são espíritos. Então eles vêm com as tendências, vêm com as suas qualidades também, né? Os seus defeitos. E esse período da infância serve justamente para a gente tentar uma remodelagem, né? Então a gente fala sempre na reeducação, né? Então assim, aquele período em branco, digamos assim, dos 7 anos que a criança absorve, né, essa convivência com esse pai, né, com essa mãe, com a família ali principalmente. Então é fundamental para a gente entender. Então a missão da paternidade, né, a tarefa que nos é imposta, é justamente para que a gente possa auxiliar e ser auxiliado, né, porque é como o Domingos diz, é uma via de mão dupla ali. Ao momento que a gente consegue nos melhorar, a gente também vai estar auxiliando aqueles espíritos que vêm conosco, né, por algum objetivo. E acho principalmente o convívio, ter uma boa harmonia no lar, né? O convívio com mais pessoas, sempre que hoje em dia a gente está numa vida tão atribulada, a gente coloca às vezes a criança em tenra idade no colégio e convive com ela 2, 3 horas por dia. Então se for essa situação que você está vivendo, procure fazer o melhor possível naquelas 2, 3 horas, no melhor convívio possível, bastante conversa, diálogo, né? Porque às vezes a gente não conhece o professor que está lá no colégio, às vezes não conhece o cuidador, mas o que a gente precisa dar naquele momento que a gente tem com ela, fazer o máximo proveito, né? Ensinar uma religiosidade, principalmente, né? Praticar oração com eles. Eu acho que a religião tal é a melhor, então conduzir aquela criança àquele local, fazer ela estudar lá, porque é o nosso compromisso, porque muitas vezes ela vai ter só essa função moral, né, para conseguir suportar ou vivenciar melhor esses desafios que a vida nos coloca. Rafa, a paternidade ela é sempre uma escolha do espírito antes da reencarnação ou pode ser uma missão imposta por necessidade evolutiva? Isso é importante a gente entender, porque as duas situações são verdadeiras. Pode-se sim, né, entendendo que essas duas situações sempre buscam a evolução do espírito, né, o aprimoramento daquele espírito que vai reencarnar. Então a paternidade ela pode estar nessas duas condições. Primeiro, quando o espírito conscientemente participa, digamos assim, do planejamento reencarnatório antes dele vir e escolhe a missão da paternidade, né, como uma possibilidade de auxiliar, então já tem, na verdade, mapeado, né, aqueles espíritos, né, afins geralmente, né, em simpatia, que às vezes pertencem a essa família espiritual. Então ele aceita, digamos assim, a missão da paternidade para vir em auxílio daquele espírito. E pode-se também, né, uma outra possibilidade, em que essa missão da paternidade seja imposta, digamos assim. Essa é uma situação que realmente é, muitas vezes, o reflexo, né, das nossas escolhas, das nossas situações em vidas passadas, em que a paternidade vai ser mais ou menos condicionada para que aqueles espíritos venham juntos, geralmente pai e filhos, né, para que haja um reajuste perante as leis, né, principalmente a lei de causa e efeito. E também uma missão de amor, né, uma escolha imposta, né, que o espírito já numa evolução maior, né, pela sua abnegação, já se coloca à disposição daquele auxílio. Então, quando o espírito conscientemente participa desse planejamento reencarnatório, ele já tem, de certa forma, escolhendo a missão da paternidade, ele já tem evolução suficiente para dizer que não, aquela missão minha, né, vai ter muita renúncia, vai ter todo o amor, né, despendido naquela situação. Então a gente sabe de toda a doação de tempo, de recursos, de tudo que envolve a paternidade, né? Principalmente, como o Domingos comentou no começo, a tua condição de exemplo, né? Eu acho que o objetivo maior, né, como
próprio Evangelho nos fala, né? O Espiritismo diz que o objetivo dos pais é encaminhá-los ao filho ao bem, né? Ou seja, a Deus. Talvez a gente pensa muito na questão, né, de deixar alguma coisa para os filhos, que deixamos isso que o Michel falou, um sentimento ou uma religiosidade, né? Independente de religião, que se o nosso objetivo é encaminhar os filhos a Deus, talvez vai ser o maior patrimônio que a gente vai deixar a eles. Justamente porque nos momentos de dificuldade, né, nos momentos de extremas, digamos assim, situações, muitas vezes, o que ele vai se apegar, se não é a Deus, né? Então, nós, como um exemplo, até mesmo nós seguindo a nossa religião, seja ela qual for, já vai ser, talvez, o maior patrimônio que a gente vai deixar a eles. Então, nessa condição consciente, a gente sabe da abnegação que o pai tem ali e desenvolve. E como, digamos assim, processo de reajuste, né, a gente sabe das condições hoje que as famílias enfrentam. Então, muitas vezes, essas paternidades são de missões. Missões no sentido de muitas vezes, de imposição da espiritualidade, porque sabe que aquele sentimento de pai e filho vai estar vinculado, muitas vezes, a algo que ocorreu no passado e que precisa desse reajuste. E esse período de esquecimento, digamos assim, para ambos, né, mesmo que se tenha um planejamento no plano espiritual, vem ali justamente para que naquele período de, como é que a gente diz, de reset, né, de algo que foi em função do esquecimento do passado, o amor consiga construir. Então ela também é uma ferramenta, né, das leis divinas para que haja reconciliação. Então, um pai vendo aquele serzinho que nasce ali, né, muitas vezes não sabendo o que aconteceu no passado, ama de forma incondicional, né? Então, essa situação, ela é muito comum, porque a gente vê conflitos de pai, de filhos, né, situações muitas vezes que houve abandono. Então, às vezes tem algo que a gente pode buscar no passado, né? Mas nunca é tarde para que a gente se reconcilie, né, que se busque, né, o entendimento que esse é o objetivo maior. Algumas pessoas até podem agora estar pensando, poxa, mas então por que a gente não lembra? Porque muitas vezes o choque da lembrança da situação que há de conflito, às vezes é muito mais traumático e mais, nos travaria mais, não seria uma questão mais espontânea. Então, você tendo a criança lá desde o início, você vai aprendendo a ter um afeto, vai mudando a tua visão daquilo, você vai sendo mais tranquilo, você vai ficando mais aberto àquela situação, né? Então, a mãe, desde da gestação, está ali convivendo, mas nós, os pais, geralmente é quando a gente pega a criança no colo, né? A partir do momento que tu pegou a criança no colo, parece dar um clique na tua cabeça ali como pai e começa uma outra situação, você começa a vivenciar outras coisas, o amor que tu tem para tua esposa vai se transformando também. E o amor que você tem pelo teu filho também é outro tipo de amor. Então, é um amor que dos pais você tem um tipo de amor, para tua esposa você tem outro tipo de amor, e para os teus filhos é outro tipo de amor. Então, é uma construção que vale a pena, né? Aqueles que estão pensando assim, eu acho que vale a pena. Por mais que dê um pouco de trabalho, é muito meritório, assim, muito bom de você aprender, porque é uma outra visão de mundo, outros pensamentos povoam a tua cabeça, você tem outra energia para trabalhar as coisas da situação do dia a dia. E, principalmente, a situação... eu acho que teve alguma situação com meu filho, vai rezando por ele lá no momento que ele está dormindo lá, vai conversando com o espírito dele, diz, vamos tentar ajustar essa vez, vamos acertar, né? Porque se é possível mudar, com certeza a gente está aqui junto, porque se não fosse possível, Deus não permitiria que a gente viesse para conviver com aquelas pessoas, né? Se a gente não conseguiria fazer nada, a gente não estaria, porque senão Deus não seria bom. E a gente vê o amor que envolve, né? Tanto pai, filhos, mãe, né, e filhos, porque no plano espiritual a gente consegue, e pela visão espírita, a gente consegue entender esses vínculos, né? E as redenções maiores, né? Digamos, aqueles de espíritos muitas vezes endurecidos, é perante a família, é uma mãe, é um pai, né? Então a gente sabe que ninguém, né, caiu na família que está por paraquedas, né? Sempre há uma situação, né, de reajuste, né, de progresso e de evolução mútua, que esse é o objetivo, né? Todos evoluem, né? Sendo pais, sendo filhos, e assim o caminho, né,
digamos assim, da eternidade vai se construindo. Tem uma história de um palestrante espírita que ele conta, né, que tinha um homem, ele era muito apegado à filha. Tu olhava, almas gêmeas, né? Eram de uma afinidade. E depois que ela ficou adulta, casou, constituiu a família dele, e ele desencarnou. Teve uma vida muito, muito trabalhosa, né? Mas de muita honradez, uma pessoa muito ética, muito moral. Com muita moral, ele foi para um plano já superior. E certo dia chegaram e contaram para ele, ó, tua filha tá voltando, quer ir recebê-la? Aí ele ficou contando, né? A hora que ela estava voltando. E aí ele foi ajudar na vinda dela. E aí colocaram os dois numa sala, né? Os mentores, e conversaram, e deram os parabéns pela encarnação que tiveram. E aí contaram para ele, olha, numa encarnação passada, ela tirou a sua vida. E ela voltou na condição de sua filha para fazer essa reparação. Muda alguma coisa que tu sente por ela? Absolutamente. Meu amor por ela só cresce. Então, isso que o Rafael estava falando, né? Por vezes das imposições da encarnação ou por decisão própria dos espíritos, essa função de pai e mãe são para esses reajustes, né? Claro que dentro de uma família, por vezes pai e mãe e aquela criança, elas já são espíritos muito amigos, mas tem pessoas em volta daquela família que precisam que aquele ser venha para eles repararem e resgatarem algumas coisas que aconteceram, né? Mágoas, rancores, enfim, coisas do ser humano, né? Porque quando a gente parando para pensar, a nossa vida, a nossa existência, não é para curar o corpo, é para curar o espírito. O corpo é esse meio e o corpo ajuda muito a depurar essas imperfeições do espírito, né? Mas nós viemos com esse objetivo de irmos nos melhorando. Então, quando a gente vê uns relatos como esses aí dentro das obras espíritas, tem histórias magníficas, né, quanto a isso. Por isso que a gente sempre fala, né, da bênção do esquecimento do passado. Né? Se a gente não esquecesse, né, como o Michel disse, né, e a gente, até mesmo aqui, né, não tem coisas que dessa encarnação a gente não gostaria de esquecer e de nem lembrar. Então a gente não tem condição psicológica, muitas vezes, para ter uma situação. Imagine nessa situação que o Domingos comentou, se a filha lembrasse alguma coisa daquela situação no passado. Não há reajuste. Né? Então a gente vê que o esquecimento e esses vínculos de família são justamente uma ferramenta divina para reconciliação, para que o amor e a harmonia perante as leis voltem de forma plena. Você está escutando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó FM, e a gente vai conversar um pouquinho então com quem está nos acompanhando pelo Facebook, nos dando bom dia. Em ali, a nossa companheira de programa, o Jair, a Odilair, o Marcos, a Nelly, o Lucas Venâncio, que está sempre aqui conosco, a Idacir, um bom dia, amigos, obrigado por estar nos acompanhando. Seguindo então, Domingos, como o Espiritismo explica esses conflitos então entre os pais e os filhos? A gente já abordou um pouquinho antes. Tem uma passagem de Jesus que ele diz, né, o que é da carne vem da carne, o que é do espírito vem do espírito, né? Então, por vezes, a gente vê famílias que tu olha para a criança, nunca compara, esse é filho do fulano, é filho da Beltrana, porque são idênticos, né? O corpo físico. Mas cada um de nós é um indivíduo único, né? Somos, nesse planeta, 8 bilhões de indivíduos únicos com suas perfeições, suas imperfeições, suas virtudes, suas manias. Então, como ensina Emmanuel, é exatamente dentro da família que vai acontecer esses reajustes. E esses conflitos, eles têm por objetivo o nosso progresso. Porque nós vamos conviver, né, com uma criatura, né, que nós vimos crescer e vai chegar num determinado ponto da nossa caminhada que vai ter uma opinião diferente da minha. Vai ter uma visão de vida, de coisas que eu acredito, mas ela me traz uma outra informação. E aí cabe nesse momento se trocar essas experiências, né? Se chegar a um senso comum, né? Tanto de vida como de orientação. Porque quando a gente é confrontado pelos filhos em determinadas situações, nós temos um grande fator ao nosso favor, né? Que é a experiência. E é aí que entra a nossa caminhada já de mais anos do que a dele. Olha, pode até pensar assim, mas já aconteceu um caso parecido comigo. Já vivi isso, né?
experimenta ou pensa dessa maneira. O que tu acha de fazer dessa maneira, né? Então, é pro progresso dele e também pro nosso, porque daí a gente aprende a ouvir também. Né? Peraí, né? Será que ele não tem... Pô, mas ele é tão jovem. É o espírito, o corpo é jovem, mas o espírito pode ser mais velho do que o do pai, né? Então, cabe nesse momento, mas espera aí, né? Vamos balancear isso para ver para que lado essa balança pende. Então, esses conflitos, eles têm por objetivo exatamente isso, né? E por sermos únicos, e a gente já falou um pouquinho da adolescência, né? Nessa fase que começam os questionamentos de tudo, né? Quando eu era adolescente, lá se vão 50 anos, né? Tinha muito aquela famosa frase, né? Rebelde sem causa, né? Ah, por que isso não tá bom, filho? Porque não tá. Tá, mas tem uma justificativa, né? São esses conflitos, né? Então, isso que a gente estava falando, né? Se tu traz essa relação, né, de confiança, de conversa, de exemplo, desde a infância, tu vai ter como sentar, conversar, né, chegar a um denominador comum, de repente não no momento, mas ambos vão pensar e vão rever alguns pontos de vista, e aí, vida que segue. Então, essencialmente, esses conflitos, eles servem para o progresso tanto de um como de outro, né? Mas aquilo que o Michel falou, e o Rafael também, uma das coisas mais importantes, né? E nós acreditamos nisso, que é a herança que a gente pode deixar para os filhos, né? É essa formação na moral, na ética e no Cristo. Independente de religião, né? Independente. A religião boa é aquela que te transforma, né? Então, que se procure edificar isso. Porque o que a gente percebe hoje, né? Aquilo que o Rafael falou, né? A gente tem uma pequena noção, né, do que acontece. As crises hoje sociais que a gente vê dentro dos lares é muito em função disso, porque não se tem uma referência moral. E qual que é a nossa referência moral? Jesus, né? Então, que se encaminhem desde cedo, né? Desde cedo. Ensine a orar, né? Apresente Jesus, apresente os seus ensinamentos, para que aquela pessoa, assim como falou Rafael, nos nossos momentos de dificuldade, o que é que nós fizemos? Ah, meu Deus, me ajuda. O Divaldo Franco tem uma coisa bem forte assim, que ele falava hoje, voltou ao plano espiritual, né? Fala assim, você escolhe os melhores médicos, você escolhe o melhor dentista, o melhor colégio, coloca nos melhores esportes. Por que então que a religião, que é uma coisa tão importante, tu também não leva teu filho e apresenta ela? Porque vai deixar quando chegar nos 18, que às vezes já é tarde demais, às vezes porque o materialismo hoje é muito forte, né? Essas ideias que a gente tem de, tudo é o bem, todos os bens são para mim, usufruir, eu não devo nada para o meu próximo, porque a religião também tem isso, né? De você pensar no teu outro, do outro, né? E a família deveria também ser assim, né? Você doa um pouquinho de ti, você tira, às vezes, o teu tempo livre para se doar aos seus filhos, à sua esposa, né? Ou aos seus familiares. Então, esse despertar que a gente precisa incutir desde cedo na criança. E tem ainda, né, se fala muito, e hoje o próprio Espiritismo tenta combater um pouquinho dizer assim, que, não, depois quando ele chegar, que o meu filho ser adulto, né, depois dos 18, ele escolhe a religião. Ele não vai escolher. Aí ele já foi escolhido, e aí pode ter ido para outro mundo, outros caminhos, e a gente talvez perdeu a oportunidade. Fez uma curva na estrada grande. Então, assim, enquanto a gente consegue, né, enquanto a gente pode, talvez, né, essa dificuldade que às vezes a gente tem na adolescência deles, não quer dizer, mas que a gente, né, entenda que se essa religião, né, seja ela qual for, e para nós é o Espiritismo, nos faz melhor, nos faz entender a vida de outra forma, nos dá a condição, né, de que nas nossas dificuldades a gente tem a quem recorrer, por que não vai fazer bem a eles, né? E se essa é a nossa missão de encaminhá-los a Deus, né, de encurtar esse caminho, que mesmo que seja, né, de forma um pouquinho mais, digamos assim, mais convidativa, né? Que a gente tem que impor um pouquinho mais esse caminho, porque a gente sabe, como o Domingos disse, né? A gente tem mais experiência, né? Pode ser que o espírito dele seja muito mais velho, mas a gente já passou aquele momento que talvez eles estão vivendo agora. Então, quantas coisas que hoje a gente sabe e que naquele período da adolescência, muitas vezes que eles estão vivendo, a gente já
Se eu soubesse, eu tinha feito diferente. Então a gente tenta falar a eles, né, que por essa experiência que a gente tem para seguir aquele caminho. Então, que a gente faça, né, esse esforço de encaminhá-los a uma religião, né, a dar esse sinônimo de religiosidade. E aí também um outro cuidado que a gente tem que ter também é, às vezes nós tivemos uma educação mais impositiva, mais baseada até às vezes na violência, a gente dizer, não, agora eu vou fazer tudo diferente, porque daí meu filho vai ser melhor. E daí a gente joga toda fora algumas coisas que eram positivas para achar um outro meio. E a gente não precisa disso, a gente sabe, às vezes o meu pai gritava muito comigo, então essa parte eu não vou fazer, mas a parte lá de, não, ser firme, dizer, não, isso aqui, as tuas obrigações são essa, e essa, e essa, isso aqui eu não abro mão. E isso a gente tem que ser, porque também vai ter um momento que ele vai ter que aprender a fazer isso. E onde é que ele vai aprender, se não com a gente, que somos os pais deles. Então, esses exemplos. Deixar o mundo, né? Muitas vezes ensinar, então, pode ser muito mais doloroso. Hoje, os estudos psicológicos demonstram que você dá, digamos, um celular e um acesso à internet para uma criança é como se você estivesse dando cigarro para o teu filho, porque ele é de alto grau de viciação. Então, a gente tem que ter o cuidado de dizer, mas todo mundo faz. Então, eu vou estabelecer um limite, eu vou conversar com ele. Tem um desenho lá que eu não acho legal. Eu vou sentar com meu filho e dizer, olha, meu filho, esse aqui você não vai ver por tal e tal coisa e vai ser assim. Então, essas posições firmes ensinam também eles a estabelecer um limite com o outro. Porque, às vezes, um amiguinho dele é de um jeito, o outro amiguinho é de outro jeito, mas na nossa família a gente age assim. E aí você explica, senta, explica, e tu vai ter que explicar uma, vai ter que explicar duas, às vezes tu vai ter que explicar a adolescência, a infância inteira deles. E a famosa frase, né? Mas todo mundo tem. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Me chama a mãe do todo mundo aqui, quero conversar com ela. E uma das grandes sensações que a gente percebe, né, hoje em dia, é a firmeza. Porque a gente vê pais e mães, né, aqui não vai nenhuma crítica, mas é um alerta, né? Não é porque a gente é firme que a gente não ama, né? Às vezes, quando a gente diz um não para o filho, é o melhor sim que a gente está dando para ele. Então, o nosso papel de adulto, né, ou de pai, é de ser amigo dos filhos, mas a referência somos nós. Nós temos que ser amigos para confiança. O melhor amigo que o filho tem que ter é o pai, a mãe, né? Onde ele vai depositar toda a confiança quando ele tiver um problema. Isso que o Rafael falou, né? Se a gente não educar, o mundo educa. E aí lá na frente eu vou fazer essa pergunta que é cruel, né? Por que eu permiti que isso acontecesse? Por que eu não fiz nada antes, né? E lembrando que quando a gente voltar para o plano espiritual, o nosso mentor vai nos chamar, o que é que tu fez, né? Deus, né, diz, né? O que tu fizeste com os filhos que eu depositei a confiança. Exatamente, né? Então a gente não deve falhar por omissão. Um zelo nunca fez mal a ninguém, né? Tem um amigo meu, ele tinha estabelecido um trato com o filho dele, né? O filho dele saía para uma festinha, para algum lugar, disse, meia-noite tem que estar em casa. Estava na faixa aí dos 16, 17 anos, né? Meia-noite tem que estar em casa. E ia se cumprindo, né? O pai, assim, te dou uma tolerância de 15 minutos e deixa o celular ligado. Porque eu vou estar te incomodando até tu responder. O trato sempre foi cumprido regiamente. Até que uma determinada noite, era 00:30, o pai dele estava ligando para ele, você escuta? Já estourou tua tolerância, onde é que tu tá? Não, já tô indo. E aí o pai ficou 00:15 e nada, e 1h e nada. E aí começou, né? A ligar. Não atendia. Até que lá por 1h30 ele atendeu. Assim, já para casa. Ele nem disse como é que tá, se tá bem. Já para casa. O filho desligou o telefone e chegou em casa. Ele ficou esperando. 2h. E deu um esbregue, né? Mas deu uma bronca. E aí o filho dele pediu desculpa, agora vai dormir, amanhã a gente dá uma conversada ainda se precisar. No outro dia o filho dele acordou, sentaram, foram conversar, e aí o filho falou para ele, puxa pai, mas tinha mais de 30 ligações, né? Qual é o nosso trato? Aí ele disse, não, mas eu só queria te agradecer. Ele disse, mas por quê? Não, porque eu estava com um amigo no lado, e ele começou a perceber as ligações, né? Ligação. E uma hora ele me pediu, mas quem que tá te ligando, cara? Atende. É o meu pai. Quer que eu vá para casa. Ele tem quantas ligações? Tem umas 20.
Aí o amigo falou para ele, como eu queria que o meu pai fizesse isso. Olha só. Então essa a importância dessa relação de pai e filho, né? Porque por vezes, já está quase um homem ou quase uma mulher, né? Não, a gente tem que ser presente, porque nós somos as referências para eles. E se eles não se sentirem amados, como é que eles vão amar lá na frente? Estar presente, eu acho que é o maior presente que a gente pode dar, né? Isso Quanto pais. Rafa, para a gente continuar. Como a paternidade, então, pode ser vivida como um verdadeiro sacerdócio, como sugerem os ensinamentos espíritas? Acho que é tudo isso que a gente vem comentando, né? Então, acho que primeiramente a gente tem que mudar um pouco, né, esse entendimento do que o pai é apenas aquele provedor material, né, esse papel social que a gente sabe, né? Ou simplesmente, né, meramente aquele papel da procriação, né? Então a gente começa a entender que pai é muito mais isso, muito mais que isso, né? Eu acho que o exemplo acima de tudo, aquele herói na infância, né, aquela referência de fato que está ali presente, né, convivendo com aquele filho, se importando, né, com a sua educação, que a gente sabe que, né, dentro da materialidade envolve toda a questão material, intelectual, mas principalmente a moral. Eu acho que a moral é que vai fazer a diferença, né? E esse encaminhamento a Deus que a gente vem comentando aqui é fundamental. Esse é o nosso objetivo. É esse a nossa perante a Deus a herança que a gente vai conseguir deixar. Então, assim, a gente apresentar uma religiosidade no momento que eles tiverem dificuldades, eles vão ter a quem recorrer, né? É fundamental. E a gente sabe que os exemplos de Jesus são o fundamental, né? Então, assim, se a gente entende que pelo pouco conhecimento que a gente tem já, né, do Evangelho de Jesus, se a gente conseguir transmitir isso já para eles e deixar esse exemplo e tendo, né, ele como referência, né, Jesus como referência, é fundamental, porque a gente vê que nos dias atuais, que até mesmo Jesus diz, né, se a gente não serve a Deus, serve a Mamon. Então, né, na condição de que existem muitos falsos profetas, né, entre aspas, né, que podem eles se apegarem, né, o materialismo ele é vasto, né, para impor e condicionar a essas crianças e esses jovens, né, algo que tire do foco principal. E cabe a nós, pai, né, nessa missão, digamos assim, de sacrifício, né, que seria um trabalho santo, o significado desse, impor algo que deixe esse patrimônio espiritual de religiosidade deles. Então a gente vê, né, que o hábito da prece, o próprio evangelho no lar, né, encaminhá-los junto conosco, né, muitas vezes nas nossas atividades, né, de trabalho voluntário, dentro da casa espírita ou do seu templo religioso, onde for, né, que eles consigam conviver também com esse sentimento de fraternidade, né, de auxílio, de doação, né, pelo entendimento que a caridade ela é material também, mas ela pode ser moral. Então, a gente sabe que são exemplos inúmeros que nós podemos, né, proporcionar a eles, dando essa a condição, né, de que a própria fé, a disciplina, a honestidade, o conhecimento, né, pelo que é belo, né, pelo que é bom. Então, a gente pode dar esse verdadeiro sacerdócio, né, como o Michel comentou, que nos sugerem que esses ensinamentos espirituais vão de fato ser muito importantes para eles e também para nós que vamos estar evoluindo, né, entendendo a missão da paternidade como também um progresso. Nós temos uma geração hoje que sabe muito dos direitos, né? E até questiona, né? Minha filha sempre diz, mas o que está na lei para tal coisa? O que tá na... Eu disse, mas isso aí tem, mas tem que ter os deveres também, né? E existe isso. Então, desde pequeno criar essa situação, né? O que a psicologia ensina que tudo que a criança já consegue fazer e você faz por ela, você está deseducando ela. Você está mal formando ela. Então ela pode arrumar a cama? Pode. Ela pode ajudar lá a organizar a questão do almoço? Pode ajudar. Ela pode organizar lá um café da manhã? Pode. Então, o que ela pode fazer? Tem que reorganizar os brinquedos. Vai lá, ajuda, mas ela também tem a obrigação dela. Tem os compromissos lá de fazer o T+, estabelece um horário.
Então, tudo isso são pequenas coisas que tu vai incutindo na criança desde pequeno, né? Os adolescentes também fazem esses acordos, né? Fazer cumprir o acordo. E aí vai ter que ter uma consequência se descumprir o acordo. Porque a vida é assim. No nosso ambiente de trabalho é assim, né? Nós temos os nossos deveres, temos os nossos horários de entrar, tem o nosso horário de sair. Então, nós vemos muitos adolescentes, ou muitos homens ali, ou mulheres iniciando ali a fase. Ah, não tem como isso com horário, acho que tudo tem um jeitinho, tu pode conversar para tentar ajeitar. Então, não é assim que a vida funciona, né? Tudo, há uma situação que a gente tem que se adaptar àquilo. Não querer que o mundo se adapte a nós, porque a gente é daquele jeito e as pessoas têm que respeitar o meu jeito de ser. Eu acho que isso o Michel comentou no começo, né, de que muitas, vamos pensar, gerações anteriores, e a nossa também teve um certo rigor, né, da paternidade, né, que talvez até teve o excesso, né, mas daí em função talvez daquilo que as pessoas vivenciaram, né, perante suas famílias, que era a condição que se podia e o que era na época, e fizeram elas muito mais fortes, muito mais disciplinadas, muito mais, né, conscientes, principalmente do trabalho, do horário, da disciplina. E daí, quando tiveram seus filhos, falaram justamente isso que o Michel falou. Não, tudo aquilo que eu passei, eu vou dar totalmente ao contrário, meu filho. E aí, a gente teve uma virada de chave, que aí, às vezes, essa permissividade, né, que se deixa tudo, né, a revelia, digamos assim, com facilidades, não impor. Não vou descontentar meu filho, né? Não vou fazer ele sofrer. Você tão amigo do meu filho, amizade é uma coisa, né? Mas o papel de pai é diferente, né? De mãe é diferente, tem que impor os seus limites, a sua disciplina, os seus horários. Impor, não é que a gente vai se impor fisicamente, mas é colocar situações e ter uma posição firme, né? Acho que essa é a questão que a gente às vezes não consegue lidar, né? Porque também a gente não sabe, às vezes a gente não conhece os nossos limites, né? E às vezes o filho nos leva a um limite, né? Que a gente vai repetir 1000 vezes num dia. E daí você às vezes vai se exasperar, vai gritar, vai fazer alguma coisa errada. Aí tu vai sentar com teu filho no outro dia e dizer, olha filho, tu viu que eu errei ali também? O pai também erra. Nós também cometemos erros. Mas o que a gente vai fazer agora para consertar? Então essas situações também demonstram. Porque senão a gente coloca numa posição que a gente nunca erra, o filho sempre erra, e daí o filho diz, mas é impossível chegar naquela posição lá. Ele sempre faz tudo certo, sempre faz tudo errado, então também tem que ter esse meio termo, né? Então o Rossando, ele trabalha muito isso também, de a gente aprender a perdoar os nossos pais, que eles fizeram o melhor que eles podiam, e saber que também a gente vai cometer alguns erros nessa caminhada evolutiva, porque ninguém nasce sabendo ser pai, né? A gente vai aprendendo no processo, né? É que nem trocar o pneu com o carro andando, mais ou menos. Hermínio, né? O Hermínio, que é o nosso colega aqui, que fala sempre, né, por ser um juiz da família, diz assim, eu há tanto tempo, né, nessa profissão, diz assim, a gente tem formação para tudo, né, mas não tem muitas vezes para ser pai, né, não tem o manual, né? Não tem manual, então é no processo, é com o carro andando que a gente troca o pneu, né? E se estiver difícil, buscar lá a psicologia, buscar, né, as pessoas que hoje em dia têm a formação, né? Tem estudos hoje, então se a gente não está dando conta, a gente tem que buscar alguém que nos auxilie e ter a humildade, às vezes, de reconhecer, né? Dar uns passinhos para trás, respirar fundo, né? Porque sempre há tempo. Mesmo que o seu filho hoje é adulto, a relação está meio estremecida, sempre há tempo de a gente conversar, sentar, né? Hoje a gente daí não vai ter mais o papel de impor as coisas, mas de conversar, de orientar, dizer, olha, filho, às vezes a gente não se ajustou lá, mas agora a gente pode dar um novo começo, né? Então, é importante a gente tentar sempre manter os melhores laços possíveis. E vendo por esse lado espiritual, a gente sabe do objetivo que isso que o Michel falou é fundamental, né? A reconciliação, o perdão. Então, assim, cada um talvez estava num momento que o momento foi de erros, de dificuldades, mas reconcilia, né? Enquanto a gente está aqui a caminho ainda nessa encarnação, que é possível e é esse talvez o objetivo maior de a gente ter vindo junto, né, naquele laço que nos uniu. Tem aquela frase do Paulo de Tarso, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ensinar para os filhos. A liberdade, ela existe, mas tu tem esses parâmetros, esses limites, né? Porque acaba atuando e começa do outro. Já é um grande aprendizado, né? E quando a gente fala assim de relação pai e filho, né? A gente lembra da relação de Jesus com José, né? É de uma beleza, né? E tem muito pouco relato, Tem muito poucos. Eu vi uma obra, eu acredito que uma adaptação livre, né? Mas da maneira como eles colocaram, o filme chama O Jovem Messias, que é a relação dele com Jesus, e quando Jesus, com 10 anos na obra, começa a questionar, né?
o porquê que os pais não contam para ele o que realmente, quem realmente ele é, porque ele percebia que ele era diferente, né, das outras crianças. E aí se estabelece essa relação muito bonita com a mãe, né, com aquela preocupação materna, e com o pai, com a firmeza e o carinho, né? Então é muito interessante. Eu sugiro que quem possa assistir o filme, porque por ser, eu acredito, uma interpretação livre, ele traz muitas das dificuldades de relação de pai e filho. E olha, não se tem relato, né, de Jesus dos 12 anos até os 30, né, digamos assim. Então, para tu ver assim, ele viveu para a família, né? Viveu para aquele núcleo ali, né? Uma condição de que era aquele laço que ele estava se preparando, né? E demonstrando para nós mesmos, né? Como é importante esse vínculo de amor. A tradição judaica ela é bonita nessa parte porque a mãe tem a função espiritual, né, de levar o filho a Deus. E o pai tem a função de ensinar um ofício. Então toda criança judaica, pelo menos até os 18, ela aprende o ofício do pai, né? E aí você vê na questão do Paulo, né? O Paulo, ele era doutor da lei, mas aí quando ele sai com a questão judaica, ele tinha um tear, ele sabia tear, então ele foi trabalhar no tear. Então muitas vezes também essa questão do trabalho, né, de vivenciar aquilo com o pai, Jesus né? como carpinteiro, né? Então Jesus ali mesmo na função, né, o governador espiritual do mundo fez o serviço do pai dele, né? O carpinteiro naquela era a função de construir, né? Era um pouquinho diferente do carpinteiro de hoje, né? Era mais um tipo um engenheiro, um construtor, né? Mas ele trabalhou lá humildemente lá, né? Foi aprendendo lá o valor das coisas, quem sabe com o convívio, né? O esforço, porque a criança ela não tem medo de nada, né? Então a gente tem que saber orientar ela e direcionar ela para as melhores coisas, para que ela use aquela energia para coisas positivas. Porque senão ela fica sempre, ela vai escolher o mais fácil, o mais tranquilo, o que não leva ela a um lugar nenhum. Então, às vezes, o desafio de lutar uma arte marcial, por exemplo, ou de praticar um esporte coletivo, que às vezes um é mais limitado, o outro tem mais facilidade. Tudo isso de ganhar, perder, isso tudo ela tem que aprender desde cedo. Porque vai ter na fase da vida dela que ela vai ganhar, vai ter fase na vida dela que ela vai perder, tem sonhos que ela não vai conseguir realizar, tem coisas que ela vai conseguir. Então, tudo isso ela vai ter que aprender. E com a família ao redor, meu pai sempre dizia, escuta o pai, que no pai é muito mais tranquilo. Quando a vida ensina é muito mais doloroso, ele me dizia. E isso é verdade. Então, a gente ter esse convívio e ter essa visão, né? Olhar que a gente está desenvolvendo uma criatura ali que a gente não sabe. Às vezes a gente pensa, vai ser tal coisa, mas ele, às vezes vai para o outro lado. Mas tudo aquilo que você deu vai contribuir para que ela aprenda, né? É uma sementinha plantada, né? Não adianta. E a gente percebendo, isso do ofício que tu falou é muito interessante, né? Porque quando José desencarna, é Jesus que mantém as despesas da casa através do trabalho de carpinteiro. Tanto é que ele é conhecido, né? Jesus ao carpinteiro. Então, isso já mostra a importância que a gente deve trazer para os nossos filhos, né? A importância do trabalho, a importância da aquisição moral, né? Dando essa visão de mundo, né? De mundo mesmo. Hábitos, né? Os nossos hábitos, né? Eles estão observando de fato, né? Porque como é que eu vou dizer muitas vezes, né, para o meu filho não fazer uma coisa, né? Principalmente nessa adolescência que é tão conflituosa, né? Se eu estou fazendo. Então a gente tem que pensar nisso, né? Que o nosso exemplo é fundamental. Domingo a gente já está falando um pouquinho, mas quais seriam os principais desafios então espirituais enfrentados pelos pais na atualidade? Hoje em dia a gente está num clímax, né? O Rafa falou de antigamente, né? Era muito mais rígido, né? Porque se tinha... Desculpa. Porque não se tinha esse acesso à informação que se tem hoje. Hoje o mundo está na palma da nossa mão. Então, as referências morais, principalmente a sobrecarga de informação, né? E a gente até estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? As verdades absolutas, né? Que se põe no meio, internet, né? Enfim, o que se traz porque entra em conflito com aquilo que é ensinado em casa, né? Aquela conduta que pai, mãe, avós, quando participam dessa orientação, dão a essa criança, ela entra em conflito com o que esse mundo virtual prega. Também a transformação dos papéis familiares, né? Dizer assim, na minha época já é um sinal de idade, né? A gente tinha as coisas, o pai é do provedor, como o Rafa falou, e a mãe
os cuidados com a educação, né? Com aquele suporte espiritual, era em casa. Era mãe, né? E era a mãe, né? Mas Era a mãe, né? o pai era, às vezes, aquela pessoa mais de longe, né? Exatamente. Afastado. Só se juntava para ver o futebol, né? Tinha essa proximidade, né? A gente tinha muito mais facilidade em contar os nossos segredos, as nossas coisas para a mãe do que para o pai, até por essa relação de convívio. Saía de manhã, só voltava à noite, né? Tinha esse distanciamento. E hoje, até ampliou um pouco esse distanciamento, porque as mães também foram para o mercado de trabalho, né? Também fazem parte do orçamento da casa, o salário que é tão necessário delas. Então, tem fica esse ato, né? E as crianças, elas chegam com muitas informações, aquilo que o Michel falou, né? O que é que diz a lei, né? Tem crianças aí que, né? A gente soube de casos aí de criança que ligou pro conselho tutelar, porque a mãe mandou fazer determinada coisa, o pai disse, eu sou criança, não posso fazer. Então, pra gente ver, né? Como existem, né? Esses conceitos, hoje, eles estão transformados. Os desafios na comunicação e no vínculo, né? Esse vínculo de proximidade, principalmente esse vínculo de respeito, né? Está se colocando no mesmo patamar hoje, né? Tem que educar, quem está educando e quem tem que ser educado. Então, é saudável no ponto em que traz essa proximidade, né? Mas não pode perder de estabelecer essas relações de quem educa e de quem está sendo educado. Né? Esse vínculo, ele é permanente, né? Porque nós somos a referência. E nós estamos educando espíritos em evolução, né? Então, evolução, ela diretamente está ligada, né, com transformação e com questionamentos, né? E hoje se questiona como nunca, né? De uns anos para cá, na minha época, voltando de novo, por que isso vai ser? Porque é, né? E tu aceitava aquilo e tu ia descobrir 5, 10 anos depois na tua vivência, peraí, né? Não é assim, pode ser assim, né? E hoje, com esses meios de informação, os questionamentos eles se ampliaram e tu pode questionar, né? Mas existem questionamentos e questionamentos, né? Para nós espíritas, um questionamento que sempre se vê, né? Tem muitas pessoas que falam, né? Mas que Deus é esse que permite guerra? Que Deus é esse que permite pandemias? Que Deus é esse que permite terremotos? Que Deus é... Meus amigos, né? Deus nos deu tudo de bom, né? Quando se fala de catástrofes naturais, nos lembremos que tipo de sintonia nós criamos, né? Para que isso não acontecesse. Pelo contrário, né? Nós vivemos um clima hostil, de energias muito pesadas, né? E isso também abala essa sintonia que ela é perfeita entre criatura e natureza. E assim como os grandes acontecimentos que a gente vê acontecer por aí, Deus nos deu tudo, mas a escolha é sempre nossa, né? Mas, por vezes, tentam terceirizar isso para Deus, né? Então, é um conflito. Isso é um conflito, né? E também a adaptação às novas demandas sociais, né? As novas posições sociais. Isso que a gente estava falando, né? Do 0 aos 7 anos, é muito mais fácil da gente incutir na criança essa edificação na moralidade, no que é certo, no que é errado. Ela já vai crescendo com esse entendimento. Mas se eu não acompanhá-la ao longo dessa jornada, ela vai poder fugir dessa curva, né, da moralidade, da ética, do entendimento. Então, os desafios são muito grandes. Mas a gente tem que entender também que faz parte do processo para a nossa depuração, porque eu também vou ter a capacidade de entender o que me ensinaram e o que estão tentando me apresentar, né? E aí eu escolho, e aí eu decido. Se eu tiver uma base moral forte, edificada lá na minha infância, dentro do meu lar, por isso a gente está pontuando a importância da presença, né, da família, em especial dos pais, na formação dessa criatura. Para quando forem apresentados esses questionamentos, ela esteja edificada para avaliar e para decidir. Mas se ela estiver edificada nessa moral que o Cristo nos traz, ela não vai ter dificuldade nenhuma.
Mas, né, se for frágil esse entendimento, e aí, como o Rafael falou lá atrás, né, aí a vida ensina. E por vezes não é a melhor lição. Você está ouvindo o programa Hora Espírita, a gente pede licença para ouvir os nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Esse espírita catarinense que vai ser feita aqui em Chapecó no dia 6 de setembro, com o título A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nessa conferência a gente vai ter que fazer a inscrição. Então, a gente pede que vocês procurem as redes sociais aí do Hora Espírita ou das Casas Espíritas para poder fazer essa inscrição. Vai ser uma tarde lá no Caça e Pesca Caramuru, né, que vai ter lá, e a gente conta com a presença de quem quiser ir lá trocar um pouquinho de ideia, às vezes nos conhecer ou aprender um pouquinho lá com os palestrantes. Vai ser palestrantes a nível nacional que vão lá estar conosco naquele dia. Rafa, para nós terminarmos, que atitudes práticas um pai espírita pode cultivar para ajudar seus filhos a crescerem espiritualmente? Eu acho que tudo que a gente já falou aqui, né? Eu acho que algumas atitudes que a gente pode refletir, né? Que é, primeiro, acho que ser um exemplo consciente, né? De honestidade, de pontualidade, de respeito com as pessoas, né? Com os demais. Eu acho que isso é importante, a gente tá muito também presente, né? Aquele tempo de qualidade, né? Aquela presença atenta, né? Uma conversa amiga, algo que a gente consiga, né, cultivar com eles essa confiança. A prece nem se fala, né? A gente embutir a eles esse hábito da prece, né, de pedir, de agradecer, né, de louvar a tudo que a gente tem disponível. O Evangelho no Lar é um momento em família que a gente também, né, diante dessa implantação, a gente consegue apresentar também os ensinamentos de Jesus, junto com uma disciplina, né, de amor, né, muitas vezes colocando aqueles limites claros, né, com consequências ao desrespeito, mas acima de tudo o amor, né? Eu acho que a gente estando presente, né, com aquele tempo de qualidade, apresentando Jesus para eles poderem, né, nos seus momentos de dificuldade ter também a quem recorrer, eu acho que é fundamental a gente estreitar cada vez mais esses vínculos de amor. Amigos, a gente chegou ao final de mais um programa Hora Espírita. Agradece a audiência das pessoas que estão conosco, aos amigos Domingos. Obrigado, Domingos. Obrigado, Michel. Obrigado, Rafael. Obrigado, equipe técnica da rádio. Um ótimo final de semana e um feliz Dia dos Pais a todos. Obrigado, Rafael. Muito obrigado a todos e um feliz Dia dos Pais. Agradecemos também a toda a equipe de Operação Técnica da Rádio Chapecó. Desejamos um ótimo final de semana e um feliz Dia dos Pais a todos. Muito obrigado. Hora Espírita.